Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre livros, sobre conhecimento e qual é o livro que na atualidade está sendo apontado como o livro mais perigoso do mundo. Mas antes, eu quero compartilhar com você um pequeno contexto. Eu fui muito nova, desafiada a construir minha vida pensando em como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí eu me encontrei num problema. Que Deus é esse, né? Que Deus que eu deveria amar sobre todas as coisas. E essa angústia me levou numa profunda busca, num profundo conhecimento, numa profunda investigação sobre religiões e sobre deuses ou Deus. Quem é o Deus? É um Deus, né? Então quem seriam esses deuses? De contrapartida, enquanto eu fazia essa busca, fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, eu me especializei também como cientista na metodologia científica, no método de pesquisa. Comecei a clinicar através da psicanálise, da neurociência, do neurofeedback, da neuromodulação. E enquanto isso, fui trabalhando tanto a carreira nesta área da saúde mental, mas para minha angústia, se eu precisasse amar a Deus, ou eu amo a Deus hoje sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, porque hoje eu me amo e faço esse trabalho aqui hoje porque eu aprendi esse meu caminho do amor ao próximo. E foi uma construção muito intensa. Nós começamos realmente a trabalhar com assuntos de religião quando nós fomos indagados, principalmente no campo da ciência, a dificuldade de se conversar com mentalidades de pensamentos, diferentes, como formato de trazer amor no diálogo, no discurso, na tolerância. E é por isso que a gente resolveu ingressar nesse projeto da religião, que é essa minha vertente, que eu nunca trabalhei no sentido de falar muito sobre isso, porque realmente falar sobre conhecimento religioso ainda é muito tabu. Então as pessoas ou elas minorizam, no sentido de tudo bem, sociedade ocidental, vamos pegar qualquer coisa e parece quase um filme à parte, ou elas ridicularizam, se polarizam. Por isso que a gente tem bastante ressalva quando fala das religiões ou da ciência, porque a gente procura dar seriedade, A gente traz as informações da forma mais adequada que nós compreendemos e de um jeito onde a gente construa esse contexto. Então a gente vai perceber que eu acredito em Deus, sim, acredito num único Deus, mas que existem muitas coisas que a gente não sabe e essas coisas a gente vai encontrar em livros, o que a gente conhece como livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando eu recebi essa pauta foi bem interessante, Meu esposo falou assim, não, estão perguntando, sobre qual o livro mais perigoso e tal, e eu respondi rapidamente, brincando com ele, que seria a Bíblia. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim a Bíblia, amor? Tá doida? Aí eu falei, não, é que é um livro, que foi construindo dentro de uma história. Se você não sabe, a gente fez uma live aqui falando exatamente como a Bíblia foi construída, a Bíblia cristã, que nós conhecemos. E mudou, construiu uma sociedade, foi usado pra guerra, modulou mentalidade, nossa saúde, nossa ciência, o que a gente conhece, o que aceita, o que não aceita. Então acabou direcionando. Então, e ainda hoje é o mesmo livro utilizado para embasar bastante discurso. Mas fique tranquilo que não é a Bíblia, a gente não vai falar sobre a Bíblia exatamente hoje. A gente vai falar realmente sobre essa composição dos livros e o que está sendo apontado como o livro mais perigoso. Vamos lá. O que a gente tem que pensar aqui, trazendo esse contexto? Que conhecimento, quando esse conhecimento ele necessita ser, de certa forma, passado. Então, agora eu vou falar também um pouquinho como neurocientista, para você captar comigo aqui esse caminho que a gente vai construir. Quando nosso cérebro, nós nascemos nesse corpinho biológico, estamos construindo o nosso cérebro, a gente precisa entender o mundo. A gente chama isso de cognição, por isso que eu uso muito a palavra cognizar. Eu preciso entender que isso aqui, é uma xícara que eu tô tomando um chá, tá? Inclusive chá de alho, que eu tô um pouco gripada, mas estou tomando um chá de alho agora e é um chá que está dentro dessa xícara. Se eu não aprendi, se o meu cérebro não aprendeu que isso aqui é uma xícara, eu vou olhar e vou pensar, para que serve isso? Eu vou buscar utilidades, eu vou buscar compreender a xícara. Então, quando a gente está desenvolvendo,
Tudo que a gente vai encontrando no mundo, a gente vai criando sinapses, caminhos de pensamento e caminhos de cognição. E se ninguém passa conhecimento, imagine como que foi a evolução, né, humana. Se ninguém passa, o ser humano ele vai começar a ir atrás, porque o cérebro da gente ele necessita de compreensões, tá, para a própria existência humana. No entanto, quanto esse conhecimento ele é repassado, tá, a gente acelera o processo. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai acelerando o processo, porém adotando mecanismos de pensamento diferente. As pessoas, o ser humano, o cérebro humano, ele tem um lado ainda muito primitivo, embora nós tenhamos, né, a nossa diferença dos animais, o lado da cognição, dessa imaginação, nós temos um lado muito primitivo. O que acontece com isso? Uma das coisas, um dos comportamentos primitivos é o diferente. Então, por exemplo, o atacar o diferente. Se você tem um cachorrinho, você não acostumou ele com outros cachorros, então ele não é acostumado. Quando ele encontra outro cachorro, ele ataca, tá? Comportamento animal, seja para defender território, seja por causa do desconhecido, por causa do medo. Então, o medo eu ataco, o desconhecido eu ataco. O desconhecimento, ele traz polarizações. Então, eu ataco porque eu não conheço. Então, por exemplo, você vê um cristão atacando um outro cristão. Os dois se dizem cristãos, são igrejas diferentes e eles se atacam entre si. Porque ele conhece aquela igreja e ele conhece as informações que foram passadas para ele dentro daquela linha de pensamento. E aí ele vai atacar uma outra igreja cristã que ele não conhece, mas que ele é diferente, então ele já atacaria normalmente, porém, ele foi ensinado, as sinapses deles aprenderam a trabalhar, que isso é diferente. Por outro lado, esse discurso do conhecimento também traz poder, porque se eu tenho conhecimento, e eu modulo o meu discurso, eu digo ali o que você vai conhecer, o que você não vai conhecer e como você vai conhecer, eu modulo mente. Então, para quem entende, para quem tem conhecimento, por isso que eu falo, quem conhece de verdade, quem é pesquisador, quem é humano, quem vai atrás, quem tem conhecimento, não tem preconceito, não tem negócio de sexo, não tem negócio de opção sexual. Quem conhece de verdade, a gente está numa outra dimensão, tá? Quem conhece não tem preconceito religioso. Quem conhece de verdade, tolera. Nós temos nossas falhas, mas nós toleramos. Nós somos felizes, porque o conhecimento, ele traz felicidade. O conhecimento, ele traz autonomia, ele traz emancipação. O conhecimento religioso, eu acho que é um dos conhecimentos que mais trazem emancipação do sujeito, porque é onde você tira as amarras daquilo que lhe foi imputado durante muito tempo. E isso é muito interessante, porque você vai perceber na questão da construção do conhecimento. E por que eu tô falando de conhecimento e não de livros? Porque livro, né? Eu sou acadêmica, né, pessoal? Vamos combinar. Livro é livro que a gente conhece impresso e agora é digital, que seria e-book. E esse formato de livro, ele é recente. Lembra lá de Gutenberg, quando começou a impressão. Mas o conhecimento é muito anterior e era de outras formas, tá? Primeiro, formas de escrita, muitas escritas que são escritas cuneiformes. Nós temos escritas cópita, nós temos escritas antigas, nós temos o formato do papel, né? Então, tem escritas que eram realizadas em couro de animais, escritas do papiro, escritas em pedras. Então, são escritos, tá, do conhecimento, que trazem esse conhecimento, que vão agregando, né, liberdade para o ser humano. Porém, nessa história da humanidade, a gente sempre teve pessoas, tá, grupos tentando e dominando outros grupos. E esse domínio é feito pelo conhecimento. Então, se eu pego, por exemplo, uma sala ali com 10 crianças, pego ou criancinha, neném, então pensa eu pegar 10 nenéns e começo a modular eles com um discurso. Olha, se você vê azul, tudo que você vê azul, você destrói. Aí pergunta, né, por que ela tem uma trena na mesa, né? Mas se eu pego esse bebezinho aqui e falo assim, olha, pessoal, tudo que é azul é pecado. Tudo que é azul é pecado. Se vocês verem azul, vocês queimam, que é pecado. Tudo que Deus vai matar vocês. Então, ó, já usa o nome de Deus. O discurso de Deus é lá em cima, tá? É o mais forte que nós temos no discurso. Por isso que as igrejas fazem tanto sucesso, porque você tá falando o nome do cara. Então, você fala assim, se Deus falou que se você vê azul, você queima. O que vai acontecer com essas pessoas?
Mesmo que, olha que interessante, então você vai ter um bando de maluco, né, que vai ver tudo azul, vai sair queimando, é pecado, tal. Se alguém falar eu gosto de azul, o outro vai queimar, aquele negócio todo. Você tem o dominador, que tá ali implementando esse discurso, né, que aí a gente vai ter muitos discursos no decorrer da história, e você vai ter uma massa que não conhece, dependente desse dominador. Ah, mas e a cognição? E se um dia ele sair dessa caixinha e entender um pouquinho mais? Ele vai enfraquecer o discurso do dominador, mas aquilo ele vai ter que tratar, porque aquilo sempre vai estar dentro dele. E por isso que eu falei que o discurso religioso ele é mais efetivo, né? Quando a gente faz atendimento clínico, eu trabalho com psicanálise, com neuromodulação, neurofeedback, a gente percebe muitos entraves, né? Muitas limitações desse sujeito estão relacionadas a essa modulação religiosa, né? Essas crenças que são trabalhadas dentro desse contexto. E essa estratégia é uma estratégia desde sempre. Então, se você pegar a Bíblia, tá? Que é um livro que todo mundo tem acesso, tal, você vai ver o quê? Os povos que querem poder vão guerrear contra outros povos e quando eles chegam, eles vão acabar com essa sociedade. A cultura, eles buscam colocar a cultura, seu conhecimento, sua filosofia, sua forma de governo, sua forma de pensar, sua religião. Religião, gente, é uma coisa forte, porque na história inteira foi assim. Eu domino, imputo religião. Até por isso que o Império Romano perseguia os cristãos, tá? Por isso que o judaísmo briga com outro tipo de judaísmo. O discurso religioso é forte, porque você está falando de coisa lá de cima, transcendente. Então, nas sociedades, o que os reis, né, faziam, os mais sábios, apontados como mais soberanos? Eles invadiam a cidade. Eles pegavam todo o conhecimento daquele reino, tirava para eles, tá? Para eles continuarem aprendendo mais, tendo mais poder, mais estratégia, mais conteúdo para pensar e destruía tudo, ou buscava destruir todo o conhecimento que estava ali. E isso foram muitas e muitas e muitas vezes. A Biblioteca de Alexandria tem um livro, inclusive, falando sobre essa questão dos livros, né? A queimar os livros na história. Porque era estratégia, foi assim que a igreja fez. Quando a igreja começou a escolher quais os tipos de cristianismo iriam ser interessantes para compor esse discurso e essa necessidade de criar um livro organizado, né, o Novo Testamento, para que servisse como base. Os livros que não eram interessantes, eles perseguiam, eles queimavam, tá? E as pessoas que estavam com aquele conhecimento também eram mortas. Então, a gente tem esse tipo de conhecimento hoje, ou tipo de entrave para o conhecimento até hoje, viu, pessoal? Para quem acompanha esse canal, talvez não conheça, né? Eu sou editora-chefe da revista Núcleo do Conhecimento, é uma revista internacional, é uma revista open access, porque existia uma máfia atrás disso, ainda existe, na questão de publicação de artigos, gente que paga para publicar, paga para acessar, um conhecimento que só era dado, conhecimento científico, tá? Para uma massa da sociedade, eu tô falando agora, em 2023. E quando a gente teve essa ideia de fazer uma revista científica open access, que as pessoas podem acessar e que o conhecimento tem que ser para todo mundo, que você acha uma ciência aqui, o outro cientista vai conversar lá, e o graduando vai, o cara do ensino médio vai, quem pensar pode publicar. Eu fui ameaçada de morte. Então, pior que esse fato, para quem acompanha Núcleo já sabe, não é tipo assim, não, é um poder, né, de fala, né, ela tá usando um signo, não, é literal mesmo. Você não pode dizer que conhecimento tem que ser para todo mundo, conhecimento não é para todo mundo. Muito interessante, porque sempre foi assim, conhecimento não é para todo mundo, conhecimento tira da caixa. Então, o que vai fazer? Toda a sociedade, quando conquista outra, o que faz? Vamos acabar com o conhecimento. Claro que a gente sabe que eu não sou uma exceção, existem milhões de pessoas hoje que lutam por esse conhecimento. A própria União Europeia fez um tratado agora para que as pesquisas sejam publicadas em open access a partir de 2025. Essas pessoas que morreram e que antes de morrer se preocuparam em guardar aqueles conhecimentos em vasos que foram achados recentemente, em 1945, 1946, 1947.
Na história, assim como teve muitas pessoas que acabavam, né, e sempre quem estava no poder acabava com conhecimento, existiram milhares de pessoas que nós não sabemos nem o nome dessas pessoas, mas nós devemos esse conhecimento a elas, especialmente o religioso que nós estamos trabalhando aqui, porque são pessoas que realmente vieram, né, talvez com essa missão e com essa clareza de que o conhecimento é a base da libertação. A pessoa que quer o poder, ela realmente não quer que a pessoa conheça. Quanto menos a pessoa conhece, mais eu consigo dominar. Mais eu consigo implementar pensamentos como azul é pecado, azul é do demônio. Então eu consigo implementar. Porque se a pessoa vai criando, se eu crio uma sociedade no desconhecimento, eu vou manipular o discurso. E eu manipulo o discurso de uma forma que você acha que está pensando. Você não consegue entender que falta ainda esse conhecimento mais profundo. É uma estratégia de poder. Estratégia de guerra, para quem gosta de administração, de ver estratégia, tudo isso cai nessa questão estratégica. Conhecimento ou publicações, né, são realmente base de conhecimento. O conhecimento gera poder sobre si. O conhecimento, ele gera pessoas que se tornam menos manipuláveis. Então, para que eu possa comandar uma população, uma massa que pense bastante, que tenha conhecimento, eu vou ter que ter muito trabalho. Eu não vou conseguir manipular, eu vou ter que conversar com essas pessoas, eu vou ter que pensar em igualdade. Não, eu não quero isso. Eu quero ficar lá no trono, eu quero ter todos os benefícios, quero que todo mundo me adore. E quem vai fazer isso, esse tipo de adoração? Quem não tem conhecimento. A gente tem que pensar que isso é estratégia. O que a gente está trazendo aqui agora são conhecimentos profundos. Até peço desculpa, porque sempre os vídeos ficam mais longos, porque tocar nessas questões são realmente complexas, né? Esse é um tipo de assunto que a gente não consegue, ou que eu não consigo, né? Talvez pela minha especialização em metodologia científica, trazer de uma forma menos completa. Se a gente pensar assim, não todos os livros seriam perigosos, tá? Então, se a gente pensar, é verdade. Quanto mais eu conheço, que nem o brasileiro, eu vou falar de academia brasileira, tá? Hoje eu tô terminando o segundo doutorado, hoje eu já posso falar isso, eu transitei em bastante instituições, nem sei quantos livros eu leio só artigo científico, pelo menos uns 30, 40 por dia, tô no mundo acadêmico, brigo com conhecimento, mas muitas questões já me vieram, por exemplo, quem que falou que Freud é o pai da psicanálise, por exemplo? No mundo inteiro não tinha outra pessoa que falava de psicanálise? E eu vim descobrir que Freud tem lugar na Alemanha, que ele nem é reconhecido, nem sabe quem é Freud, ninguém sabe. Aqui no Brasil ele é o pai da psicanálise. Hans Jonas, Kelsen, Kant, Habermas, que são esses? Esses são geralmente muitos, né? Academia alemã, muitos alemães, muitos franceses, agora americanos, essa cultura de que americano é melhor que a gente. Então, são pensamentos que são imputados. Olha que interessante, discurso de poder. Então, o que nós conhecemos aqui no Ocidente está, academicamente falando, muito alicerçado. Academia alemã, e tem uma explicação para isso que depois eu vou falar. Academia francesa, olha que loucura. E academia norte-americana. Por isso que eu falo pensamento ocidental, tá? Porque a gente tem esse pensamento dentro dessa caixinha de conhecimento. Que vem também, né? Porque a gente vai falar de um outro lugar do mundo, desse livro que o pessoal está apontando como mais perigoso, mas que também vem com estratégias desta forma. Conquisto, deixo a massa ignorante para que eu possa ter poder, e esse poder são pelas publicações, ou publicações que a gente conhece hoje, ou por conhecimentos, seja em tábua, seja em papiro, sejam em couro, a gente está falando desse repasse de informação. A literatura mística, tá? Aqui a gente vai chegar num lugar muito interessante, porque se tem o conhecimento que eu manipulo a sociedade, a literatura mística, esse conhecimento místico, ele sempre foi buscado, e é interessante porque a gente conheceu um discurso, né, do misticismo, porque esse conhecimento místico, ele é tão profundo, ele é tão surreal e tão diferente da massa que está num outro nível de conhecimento, que a massa faz especulação ou para o bem ou para o mal, né, ou aponta que é do demônio, ou se afasta, ou sai de reto, ou é pecado, vai para o inferno, ou você tem um pessoal que começa a trabalhar, até divulga, hoje mais, né, do que alguns anos atrás, mas você tem um povo muito restrito que vai trabalhar com esse conhecimento e vai se reunir na história em grupos específicos, tá?
porque são conhecimentos que são difíceis de ser repassados, né? Não tinha ciência da religião para fazer isso como eu estou fazendo agora, tentando viabilizar esse conhecimento. Então você tinha uma massa especulando para o bem e para o mal, querendo sim ou querendo não. Você tinha o pessoal ali do meio que estava tentando entender, e na sociedade ocidental mercantilizou também esse misticismo. E nós temos aqui uma elite que tem esse conhecimento oculto, e é uma elite extremamente restrita e geralmente ligada aos grandes mestres da religião. Esse conhecimento místico, esse conhecimento do controle da natureza, o conhecimento do controle da vida, o conhecimento de invocação de outros seres, de usar esses seres para fazer guerra, conhecimento da astrologia, como que eu vou conhecer ali esse astro. A astrologia hoje ficou mais popular, né? Mas como eu digo que pelos astros eu posso plantar, ou eu posso colher, ou esse relacionamento vai dar certo, ou vai errado, ou é o momento da minha vida. Esse conhecimento abre as cartas, né? O que as cartas falam. Então, esse conhecimento místico, ele sempre foi mistério, né? Motivo de mistério, motivo de especulação, motivo do nosso oculto, né? Do nosso inconsciente, né? Então, pessoas que gostam de assistir filmes, né, que trazem essas questões sobrenaturais, surreais. O próprio Jesus, né, o Jesus Cristo realizando milagres, coisa mística. Você percebe que ele ganhou muitos servidores, muitos seguidores, né? E uma das coisas que a igreja, né, traz bastante é essa questão dos milagres, esse místico, esse sobrenatural. Moisés, né? Então, se você ler a Bíblia, lá no Êxodo, quando Moisés vai enfrentar o faraó para tirar o pessoal do Egito, Moisés, ele usa mística, né? Ele usa, não, eu vou deixar o mar vermelho em sangue. E se você ler bem com atenção, cada coisa que Moisés fazia, ele chamava os magos, né? Então, a tradução da Bíblia contemporânea, mais recente, né, na verdade, fala que eles chamavam os magos e os feiticeiros. Algumas traduções vão falar que são os sábios. Se você ler com atenção, você vai ver que a maioria deles faz também. Então, Moisés fazia isso, o mago faz também. Chama lá os grilos, o mago faz também. Só uma coisa que ele fez que os outros não conseguiram fazer, que foi onde ele colocou que o Deus dele é maior que os outros. Então, vamos entender, assim, como esse misticismo faz parte, né? Quem não, né? A pessoa que fala, profetas, né? Uma profecia, o futuro, né? Nossa, a pessoa vê o futuro, o livro diz o futuro. Então, essa literatura mística, esse campo místico da humanidade, ele sempre foi matéria, não só de exclusão, mas de interesse de investigação, né? Porque são buscar não só conhecer, como dominar o desconhecido e também a massa, né? Então, os alquimistas tinham esse conhecimento, e a gente vai falar de muitos outros. Vamos falar uma coisa que parece dicotômico, né? Não, talvez hoje não, né? Mas algum tempo atrás eu diria que sim, principalmente para o protestantismo, que é a questão da igreja e da religião ter seu próprio misticismo, adotar seu próprio misticismo. Então nós vamos falar um pouquinho da mística judaica, da mística cristã e da mística islã. Mais uma vez, esse conhecimento místico, religioso, eclesiástico, ele não está sujeito, né, a você falar que não, a igreja tem, todo mundo conhece. Anyway, nada a ver. Esse conhecimento místico, ele é muito profundo. Então, você tem pessoas restritas que vão falar sobre esse conhecimento e ficar naquele grupinho, e que tem normas, que tem regras, que tem conduta. Vamos pensar um pouquinho nisso. Bom, vamos falar primeiro sobre a mística judaica. Então, a mística judaica, essa parte do mistério, né, desse sobrenatural, dos símbolos, das magias, dos rituais, ele se concentra mais, hoje a gente pode dizer assim, vamos colocar uma categoria para a mística judaica, a Cabala. Então, a Cabala judaica, ele envolve o conhecimento, não é o que a gente só conhece, né? Existem muitas coisas que falam sobre a Cabala na internet, mas tome cuidado com isso, inclusive, porque são conhecimentos bem aleatórios que podem fazer você se confundir mais ao invés de se achar. Mas existem outros tipos de misticismo no judaísmo? Sim, existem muitos judaísmos e muitos tipos de misticismo. Mas a gente está num vídeo aqui que já está prolongadinho, né? A gente vai dizer que toda a mística judaica está organizada, ou é mais, né, aparente na Cabala.
Beleza? A Cabala vai falar sobre astrologia, frequência, encantamentos, rezas, meditações, mundos, né? Você conseguir sair do seu corpo, falar com outros mundos, com outros seres. Vai trazer todo esse tipo de conhecimento místico. No judaísmo, existem muitos judaísmos, tá? Mas no judaísmo ortodoxo, quem estuda a Cabala são homens acima de 40 anos e que passam por um tribunal com uma reputação impecável e são autorizados. O que a gente encontra por aí, a grande maioria são filosofias que são embasadas na Cabala, mas é a parte da filosofia, ainda não é a parte do conhecimento místico profundo, beleza? Agora, do cristianismo. O cristianismo é muito interessante, porque o cristianismo ele tem muito misticismo, muito. Já começa pela cruz, pelo significado da cruz, o significado do domingo, a Santa Ceia, o batismo. O cristianismo, ele em si, ele é um misticismo total, né? Só que esse conhecimento também foi adotado por muitos grupos místicos, muitos bruxos que eram padres, a mística cristã de grupos específicos que ficaram na igreja, né? Como o Opus Dei e outros grupos que se formaram dentro da igreja com conhecimento desta mística. Não podemos nos esquecer que a igreja fez também, a igreja católica, essa estratégia de poder, de chegar nos povos, pegar o livro, o conhecimento, reter ali no Vaticano e queimar todo o resto. Não escapamos disso. Tem a Cabala cristã, que também recupera muitos daqueles conhecimentos judaicos e vão se apropriar, já trazendo o Cristo como sendo o Messias e comprovado pela própria Cabala. Um movimento bem interessante. E filosofias que deram origem a outros movimentos, né? Como maçonaria, como Rosa Cruz, eram todos fundamentados também, principalmente por protestantes. Então, são pessoas que vão ter esse conhecimento e fazer. O cristianismo é o mais difícil da gente catalogar uma mística, tá? Porque o judaísmo, embora tenha vários judaísmos, alguns nem aceitam Cabala, a Cabala já é uma coisa de mais de consenso, assim como a gente vai ver no islamismo. O cristianismo não. Pelo fato do cristianismo ser muito híbrido, ter essa teologia líquida, que eu chamo de teologia líquida, é uma tese minha, inclusive minha tese de doutorado agora fala sobre isso. A gente não tem teologia, a gente conhece muito pouco, o cristão conhece muito pouco da religião, do cristianismo, e fica muito vulnerável até por causa disso, e também é uma estratégia. Lembra da estratégia lá atrás do poder de tirar aquele conhecimento. E por fim, a gente fala do islamismo. O islamismo também tem vários misticismos, mas a gente também, assim como o judaísmo, a gente vai conseguir reunir esses movimentos como mais forte, ou na categoria ali de catalogar, o sufismo, tá? E aqui no mundo ocidental, inclusive esse livro que a gente vai falar, que está sendo acusado como o livro mais perigoso pelo poder que ele tem, ele vem dessa corrente aqui, por isso que a gente teve que desenhar para você entender do que a gente está falando, né? Não porque é bem especulativo, eu vou falar de um livro lá, esse livro é perigoso, quer dizer, isso aqui não aqui é um canal de cientista, tá? Eu sou cientista e a gente trabalha com ciência da religião, a gente não trabalha com achismo, por isso que a gente tem que construir, né, trabalhar o contexto para abrir a sua cabeça dentro dessa realidade científica. O islamismo, ele tem uma parte mística no sufismo que eu diria que é fantástica, né? Ele tá ali pau a pau, em alguns aspectos até melhor do que a mística cabala. Porque o sufismo, tá? O movimento dos sufis, tá? Ele foi um movimento que ele trouxe um conhecimento, um avanço tecnológico. O mundo ocidental não sabe, mas grande parte da medicina, das curas, dos remédios que nós temos, que nós nos apropriamos aqui no Ocidente, até pelas guerras religiosas, é do sufismo. Porque enquanto ali a cabala judaica está restrita aos rabinos, a mística cristã está organizando essa sociedade ocidental, o sufismo, ele não que ele seja perfeito, eu não estou defendendo, o pessoal confunde às vezes quando a gente fala assim, parece que estou levantando bandeira. Ele é lindo, porque o Islã, ele tem a ideia de realmente chamar as pessoas, né? Então ele quer chegar na sociedade, ele não é uma coisa separada. E muitas tecnologias, muitas técnicas de meditação, muitas coisas bacanas, assim, de conhecimento. É como eu falei, até onde eu conheço, não sou nem islã, nem judia, mas até onde eu conheço, tanto do sufismo como da cabala, eu não saberia dizer. Mesmo porque eles bebem, né, na mesma fonte e eles também trazem coisas muito semelhantes. Mas o sufismo
ele tem talvez essa, como ele tinha mais essa ideia de disseminação, né, talvez menos regras de detenção, ele produziu uma linhagem de sufis muito, muito, muito evoluída, com conhecimento muito evoluído, que trouxe muita coisa de conhecimento. Se você tem curiosidade, vejam lá essa história do islamismo e o conhecimento tecnológico, especialmente, conhecimento tecnológico, conhecimento científico e tecnológico, é isso que eu queria chegar. A Cabala judaica, ela se centra mais no conhecimento de espiritualidade, embora os dois tenham uma base bem próxima, mas o sufismo, ele traz muitas questões filosóficas, de técnica mesmo, de medicina, de tecnologia para a sociedade. Então, a gente teve ali, principalmente no final do século X, século XI, XII, XIII, XIV, XV, a gente teve assim um período. É muito bom você procurar, se você for investigar, e vá, porque vale a pena esse conhecimento. Os sufis, os shams, então como tem o rabis, tem os shams, que trazem esse conhecimento. E o livro que está sendo mais acusado aqui como perigoso é justamente desta linha, tá? É o Shams al-Ma'arif, não sei se fala assim, porque essa compreensão de muitas linguagens, né, é difícil para minha pessoa, eu tenho problema de fala, então é difícil falar, mas esse aqui é o livro, tá? Pode ser traduzido como Livro Sol da Gnose. Ele é um grimônio. O que é um grimônio? O grimônio é um livro de feitiços, encantamentos, de você manipular as coisas, de fazer. E ele foi escrito, então, pelo Sham, tá? É um sufi, Ahmad al-Buni, também não sei se fala assim. Ele morreu por volta de 1200 aí, já na era cristã, né? Ou 622, não sei qual é esse cálculo que eles fizeram aqui. E ele é um livro, tá? De um sufista, de um Sham, o Shami al-Mar, né? Que ele defende a iluminação pelo conhecimento. E ele vai escrever muita coisa. Esses livros aqui para o mundo ocidental é muito difícil de ser encontrado. Pouquíssimos foram traduzidos, até mesmo porque é difícil, né? Não são línguas fáceis. E ele é um livro que ele vai trazer muitos e muitos e muitos encantamentos, tá? A ideia do conhecimento sobre tudo, não só do conhecimento, mas do poder, da emancipação sobre tudo. E por que as pessoas apontam, né, como um livro mais perigoso? Porque dizem que quem consegue ler exatamente como ele escreveu já vê os resultados na hora. Eu diria, pessoal, que esse livro ele é tão perigoso como todos os outros. E mais perigoso ainda é a apropriação dos seres humanos, tá? Então, esse livro ele carrega, assim, um mistério nele. Como eu falei, reza a lenda que quem consegue ler exatamente consegue encontrar, né, ter aquelas respostas, invocar anjos, demônios, levitar, manipular átomos, né, essa composição que nós temos aqui, de uma maneira muito rápida. Reza a lenda, tá, pessoal? Mas, como eu falei, por isso que ele é acusado como mais perigoso, porque se você também erra, você leva a loucura e a sua alma está predestinada a passar por muitos e muitos anos de coisas ruins. Então é um livro que traz essa dicotomia, ou você domina ou você é dominado, tá? Mas fica aqui a minha dica. Primeiro, todo livro é libertador, todo livro é perigoso se for usado de uma forma errada, porque é o discurso apropriado. E para quem não conhece o sufismo, vale a pena. Não é só desses shams, mas muitos shams, Qadri, Beit, Emevilana, que trazem conhecimentos que são iluminadores e libertadores, tá bom? Eu espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais. Talvez, se você tem um preconceito dessa mística, talvez a gente precise conhecer muito e encontrar muitas coisas a esse respeito. Um grande abraço e até a próxima!